Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23 para você que nos acompanha na tela da TV que mostra você. Hoje, segunda-feira, o inverno já começou e dá mostras em algumas regiões de como pode ser aí essa nova estação, trazendo chuva, frio, né? E nós tivemos aí cenas que repercutem, principalmente pelas redes sociais, de muita poeira. Mas a Defesa Civil faz um alerta em relação a quedas bruscas de temperatura nos próximos dias em várias regiões e também aqui na região de Franca. Vamos falar sobre isso no JR23. Ainda também na edição de hoje, você fica por dentro das informações do mundo da bola. A Francana fez a sua estreia em casa pela Copa Paulista. Ficou no empate com a Inter de Limeira e, é claro, agora já se prepara para o segundo jogo no Lanchão e em busca também da primeira vitória na competição. Marcos Rogério vai trazer os detalhes também a respeito de como foi aí esse jogo da Francana no último sábado. Vamos falar também de Mundial. Pois é, a equipe do Palmeiras joga daqui a pouquinho a sua terceira partida pelo Mundial. Está focado mais do que nunca e quer aí a liderança do grupo, a equipe do Verdão. Sabe quem que o Verdão enfrenta? O time nada mais, nada menos do que Lionel Messi. Pois é, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no JR23 e já está começando e você junto com a gente na tela da TV que mostra você. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a Defesa Civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. E o inverno começou e já dá mostras, né, do que vem por aí. Tivemos mudança repentina na temperatura e, é claro, a Defesa Civil tem feito um alerta. Vamos colocar no telão aqui do JR23, enchendo a tela, esse alerta feito pela Defesa Civil, né, de frio intenso em São Paulo, já a partir de amanhã. Mas nós tivemos algumas regiões já com mudanças de temperatura já a partir de hoje. Aqui em Franca, inclusive, nós tivemos, né, tá circulando nas redes sociais aí uma grande nuvem de poeira, né? A chuva que é bom, nada. Mas as temperaturas mínimas podem chegar a 3 graus em algumas regiões, com risco de geada. Então é bom você ficar atento, né? E haja aí resistência do organismo para essas mudanças. Aliás, pode voltar para cá, a Defesa Civil tem feito aí um alerta, porque além de Franca, outras regiões também acabam sentindo, né, essas mudanças aí desse frio intenso que já começa, né? O inverno começou.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a aproximação e passagem de uma frente fria que deverá provocar fortes chuvas em diversas regiões do território paulista. Há previsão de raios, rajadas de vento e queda de granizo em pontos isolados, o que aumenta o risco de transtornos como alagamentos, quedas de árvores, entre outros. O alerta é válido para todo o estado de São Paulo. Massa de ar polar seguirá após a frente fria e trará onda de frio para o estado. As regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Araraquara, Bauru e Marília devem registrar chuvas e rajadas de vento com intensidade moderada. Já as regiões de Itapeva, Registro, Campinas, Sorocaba, Capital, região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e todo o litoral paulista devem se preparar para chuvas e ventos com forte intensidade, exigindo atenção redobrada da população. Com o avanço da frente fria, uma massa de ar polar deverá provocar uma queda acentuada das temperaturas em todo o estado, com destaque para as madrugadas, quando são esperadas as menores mínimas. Estão previstas temperaturas mínimas de 3 graus Celsius no Vale do Ribeira e na região de Itapeva, com condição para geadas, 4 graus Celsius na Serra da Mantiqueira, também com possibilidade de geadas, 6 graus Celsius no Vale do Paraíba e nas regiões de Presidente Prudente e Marília, 7 graus Celsius na região metropolitana de São Paulo e nas regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara. 8 graus Celsius nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, 9 graus Celsius nas regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto, 11 graus Celsius no litoral norte e 12 graus Celsius na Baixada Santista. E os alertas, né, são sempre muito importantes, feitos aí pela Defesa Civil, né, pois várias situações acabam, né, orientando a população em relação a como agir na chegada dessa frente fria, nas mudanças repentinas que muitas vezes as pessoas acabam sendo pegas de surpresa. O Tenente Maxwell tem aí os detalhes, né? Seja no cuidado quando tiver muito frio. Eu me recordo que no ano passado nós tivemos um caso muito triste, né? De uma família que, devido ao frio intenso, né, para aquecer o ambiente, usou carvão, né? O carvão mineral, e aí acabou intoxicando, né? Teve casos de mortes registradas também aí no nosso país. Então isso também serve de alerta, além dos abrigos, né, que acabam recebendo mais pessoas aí, acolhendo, né, as pessoas durante esse período. Vamos ver o que disse aí o Tenente Maxwell. Além dessas, tem outras orientações. O frio exige alguns cuidados, principalmente com os mais vulneráveis. Mantenha crianças e idosos muito bem agasalhados. E lembre-se de beber muita água. Mesmo que você não sinta sede, mantenha-se sempre hidratado. Evite locais fechados e mal ventilados, e mantenha um ambiente limpo e sempre arejado. Mas nada de improviso para se aquecer. O uso inadequado de aquecedores e o improviso com fornos, fogões ou latinhas com álcool pode gerar um grande incêndio e até mesmo uma intoxicação. E o inverno também é tempo de solidariedade. Por isso, junte-se a nós na campanha do Agasalho 2025. Separe a sua peça de roupa, cobertor ou agasalho em bom estado e faça a sua doação. Intervalo rápido, primeira parada, e já está de volta com mais informações, é só ficar ligado. A turma do fundão pode, e quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode, mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né?
Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos de volta. Bom, falta de avisar não foi, né? Falamos sobre isso aqui no JR23, sobre as ligações clandestinas nas ligações aí de energia elétrica, o famoso gato, né? Nós temos aí muitas situações que foram flagradas na cidade, uma operação feita pela CPFL em conjunto com a Polícia Civil. A CPFL Paulista realizou mais uma operação de combate às fraudes e furtos de energia em Franca, com apoio da Polícia Civil. Durante a ação, foram inspecionadas as instalações elétricas de 22 estabelecimentos comerciais, incluindo bares, adegas, lojas e postos de serviços. O trabalho resultou na identificação de 13 irregularidades. As equipes da distribuidora regularizaram as medições e realizarão os cálculos sobre a quantidade de energia desviada. Os respectivos valores serão repassados pela companhia aos responsáveis pelas fraudes. 7 proprietários de estabelecimentos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. Vale lembrar que os atos de fraudar ou furtar de energia são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de 1 a 4 anos de detenção. Também são cobrados dos fraudadores os valores das tarifas referentes a todo o período em que ocorreu o roubo, acrescidos da devida multa. E além de pagar tudo aquilo que houve de desvio, a pessoa ainda responde também pelo crime, né? Quando identificado aí essa situação. Então fica mais uma vez o alerta, porque outras operações devem continuar sendo realizadas, não só em estabelecimentos comerciais, mas também em residências, né? Residências comuns. Vamos agora falar sobre um outro assunto. No Brasil, a população idosa acima de 60 anos, ela soma mais de 33 milhões de pessoas, que representa cerca de 15% da população. E os números não param de crescer. O Brasil tem aí uma população que está ficando mais experiente, digamos assim. E as necessidades vão aumentando nesse setor. E entre elas também os cuidados. Dados preocupantes mostram em relação à violência e também aos crimes que são cometidos contra os idosos. Segundo os dados do Disque 100, milhares de denúncias de violência contra idosos são registradas anualmente no Brasil. No entanto, especialistas acreditam que os números reais sejam ainda maiores, já que muitos casos permanecem invisíveis por medo, dependência emocional ou financeira e falta de informação. A violência pode se manifestar de diversas maneiras diferentes, mas a negligência e a violência física lideram os números de casos. A violência física, né, que é a mais comum e mais fácil de identificar, mas a gente tem também a violência psicológica, tem a negligência, né, da família, que é um dos fatores muito identificado aqui no nosso município, né? A prevenção envolve ações de educação, empatia e fortalecimento de redes de apoio. Campanhas como o Junho Violeta buscam romper o ciclo do silêncio e incentivar o respeito, a escuta e a inclusão da pessoa idosa na vida social e familiar.
Muitas vezes a família coloca numa instituição de acolhimento e entende que ela não precisa ir fazer visitas. E isso, para o idoso, é muito triste. A gente via que o idoso cada vez ia murchando, ia se fechando. Então a necessidade do acolhimento familiar é muito grande. Respeitar e proteger os idosos é um dever de todos. O envelhecimento é uma conquista da sociedade moderna, mas também impõe desafios éticos e sociais. Hoje eu moro sozinha, aí meu filho fala, mãe, só sai demais. Eu ando muito, eu tenho dificuldade de nascer, mas eu venho e divirto, sabe? Essa farra toda semana. Se você conhece um idoso em situação de vulnerabilidade ou violência, não se cale. Denunciar é o primeiro passo para romper o ciclo de sofrimento e garantir um envelhecimento digno, seguro e de respeito. Quando a gente percebe, né, ou identifica alguma situação nesse sentido, a gente encaminha para os órgãos responsáveis, que é o CREAS, e a gente orienta também as pessoas que identificar essas situações, ligar no Disque 100, e tem os CRAS também, que é a porta de entrada, né, da assistência social, que recebe todas as demandas e encaminha também para os órgãos responsáveis. Intervalo rápido e na sequência as informações do esporte para você que está ligado no JR 23. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Já estamos de volta e agora as informações do Mundo na Bola para você que nos acompanha no JR 23. Bom, uma coisa, o torcedor não pode reclamar, né? Os clubes brasileiros têm se destacado no Super Mundial. Jogos importantes, com vitórias, né? Diante de clubes europeus, né? Chamados aí de potências também do esporte. E até o momento os brasileiros vão bem nessa caminhada no Mundial. Mas ainda falta... muita coisa. O Palmeiras, por exemplo, precisa vencer na noite de hoje. O Thales Rodrigues tem as informações. Boa noite, Thales. Boa noite, Samuel. Também para todo mundo que está acompanhando aqui o JR 23 aqui na tela da TV que mostra você. Inter Miami e Palmeiras se enfrentam nessa segunda-feira às 22 horas em Miami, nos Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. As equipes chegam para o duelo com os mesmos 4 pontos. Com o Verdão na frente, obviamente, pelo saldo de gols. Lembrando, Samuel, se houver empate nesta segunda, as duas equipes estão classificadas para as oitavas de final.
uma vitória do Palmeiras e a vitória do Al-Ahly sobre o Porto no mesmo horário desclassifica o Inter Miami, né? Para não depender aí de nenhum resultado, o Palmeiras chega para o confronto focado em busca da vitória. E o time ainda tem um sinal de alerta devido aí aos 7 pendurados que podem ficar aí de fora de um possível duelo pelas oitavas de final, né? Porque tem essa regra, né? Se você toma 2 amarelos, né, você não tem aquele esquema de resetar na próxima fase, o cartão ele ainda permanece, Samuel. Exatamente, né? O que também chama a atenção, né, do treinador. Aliás, tem os atletas, né, falando a respeito aí desse foco voltado para a vitória e da liderança do grupo. Vamos ver. Precisávamos da vitória de ontem. A gente está fazendo as coisas bem. Já contra o Porto se viu muito bom rendimento. Estamos felizes, mas ainda não acabou porque queremos finalizar no primeiro lugar. Estou muito feliz por o momento intenso que estou vivendo, mas é essa intensidade que o jogador sonha, porque é lindo ter esses desafios. E eu vim aqui a Palmeiras para ter esta exigência e ter todos estes desafios, então estou muito feliz por isso. É isso aí. Vamos falar agora de Francana, Copa Paulista, destaque no JR 23. Francana que fez a sua estreia em casa, diante da Inter de Limeira, no último sábado. O Marcos Rogério esteve lá, acompanhou todos os detalhes e traz aí sobre também esse empate, né? Esse primeiro ponto que a Francana conquistou, claro que o torcedor queria a vitória, né, Marcão? Olá, Samuel. Boa noite a você, boa noite ao telespectador nessa segunda-feira do JR23. Estamos chegando com as informações da Francana. Francana que jogou a sua segunda partida pela Copa Paulista no Grupo 2 no último sábado, empatando em 0-0 com a equipe da Inter de Limeira. Foi um jogo bastante movimentado. Não muito diferente daquele jogo de Ribeirão Preto, mas com mais ações até. A equipe já se apresentou bem em Ribeirão, teve aquele lance polêmico que poderia ter saído com o empate de lá, mas o empate aqui em casa contra a equipe da Inter de Limeira foi um resultado considerado razoável pela equipe da Inter de Limeira, uma equipe que disputa aí a segunda divisão do futebol de São Paulo, a Série B do brasileiro, e uma equipe, claro, que também tem aí todo um histórico, uma tradição no futebol de São Paulo. Há muito tempo a Francana não jogava com a Inter de Limeira, desde os áureos tempos da intermediária. Mas agora, retornando ao calendário do futebol, na Copa Paulista, que dá vaga para a Copa do Brasil e até para a Série D do brasileiro, que não é o caso da escolha da Inter, até porque a Inter já disputa a Série B do brasileiro, uma abaixo da elite do futebol brasileiro, a equipe agora quer sim uma vaga, quem sabe, na Copa do Brasil. Mas a Francana apresentou um bom futebol, como estamos vendo aí nos melhores momentos, teve várias ações no jogo, percebemos uma equipe bem postada, nós tivemos 2 lances polêmicos no jogo, né? Eu digo polêmicos assim, do ponto de vista de critério de arbitragem. Um lance que envolveu o Tico, né, num lance que o árbitro deu um cartão amarelo, tentando, punindo o jogador por tentá-lo induzir, né, um erro, e na verdade eu não vi nenhum tipo de cartão amarelo naquele momento ali, até porque entendi que o Tico, no momento que ele cai, ele já está com os braços no gramado para se levantar. O árbitro parou o jogo e aplicou o cartão amarelo. O outro lance foi com o Marlon Damer, né, no momento que ele vai disputar uma bola, ele vai para cabecear a bola, mas ele vai com a projeção da cabeça para cima, e o jogador toca com o pé nele, o árbitro indica que ele abaixou a cabeça e não abaixou a cabeça. Mas enfim, vida que segue, a Francana teve algumas chances, algumas possibilidades, 2 muito boas delas no segundo tempo, uma com o César centroavante, que entrou, né, no jogo, e depois também com o jogador Batata. Então a equipe conseguiu se movimentar bem nesse setor de ataque também. Um meio-campo com muito toque de bola, né? No primeiro tempo tivemos aí várias ações entre o Lacerda, o próprio Baianinho, envolvendo ali os jogadores de meio-campo, com o Vinícius Oliveira, né? Gostei muito do que vi com o Ryan, que é outro jogador aí que você vê, né, nessas atuações. Então a Francana, dentro dessa situação do empate em 0-0, soma um ponto na tabela agora. Agora resta a Francana, evidentemente, vencer o seu próximo jogo em casa para dar sequência e alimentar bem essa estrutura. Classificam-se 4 equipes para a próxima fase, para poder tentar chegar, quem sabe, à grande decisão da Copa Paulista. O próximo jogo é no sábado, né, onde a Francana vai jogar contra a Itapirense. Nesse jogo contra a Inter de Limeira, o time demonstrou uma postura defensiva muito boa, fazendo a chamada escala de segurança, né? No primeiro tempo tivemos poucas ações com falta, a Francana não teve nenhuma falta, né? Não teve nenhum trabalho de bola parada, no segundo tempo já teve.
Mas agora, é claro, aguardar para ver o trabalho da semana com o técnico Vantuil Rodrigues e esperar contar com o Vitinho, né, que é um jovem talento que vem do futebol da favela de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele participou daquele campeonato que inclusive foi transmitido a nível nacional e ele fez o gol da grande decisão, né? Fez um gol na grande decisão, aliás, mas está no time, está disputando pelo Sub-20, foi decisivo em Taquaritinga pelo Sub-20 na sexta-feira, fez o gol da vitória, né, da Francana contra o CAT. Então o Vantuil espera contar com ele, porque ele é um jogador que dá muita possibilidade de poder trabalhar esse ataque aí da Francana. Então vamos esperar agora no próximo sábado, a Francana contra a Itaperense no Lancha Filho, às 4 da tarde, e convocar esse torcedor, que foi em pequeno número dessa vez, ao estádio Lancha Filho, Samuel. A nossa expectativa é que eles possam retornar, né, ao futebol e, é claro, apoiar a Associação Atlética Francana nas suas ações. Eu lembro você que no próximo dia 30, né, de junho, ou seja, na próxima segunda-feira, nós temos a audiência pública proposta pelo vereador Francésio Garcia, em busca, né, claro, evidentemente, de discutir o futebol profissional da Francana, o futuro desse futebol profissional da Francana. Então a gente conta com a presença do torcedor, diretores devem comparecer, né, o presidente Rafael Diniz, o próprio técnico Vantuil Rodrigues. É um momento importante da Francana para a gente mobilizar a cidade em torno da veterana. Amanhã a gente volta com mais, Samuel. Grande abraço a você. Agora você tem um novo conforto para vestir os seus pés. Calçados do Prado. Um novo designer e qualidade em sapatos para todas as ocasiões. Sapatos sociais e na linha Derby para você desfrutar de elegância e conforto. Acesse o Instagram e veja os modelos e a nova coleção. Calçados do Prado. Conforto e qualidade. E falando em basquetebol, novidades em relação à equipe francana, tetracampeã do NBB. Aliás, amanhã tem uma reportagem super bacana mostrando os bastidores até a conquista do 4º título do Nacional de Basquetebol. Mas só para a gente finalizar, nós temos aí as atualizações, né? O técnico Elinho renovou, continua com a equipe do SESI Franca. O Jorginho também já foi anunciado pelo clube, né, a sua renovação. O Didi está indo embora e também, inclusive, né, o clube fez aí uma postagem de agradecimento, né, pelo trabalho, né, pela atuação de Didi Lousada durante toda essa temporada representando a equipe do SESI Franca Basquetebol. Mas eu já convido você a acompanhar o programa, né? Amanhã tem aí uma reportagem um pouco mais extensa, mas vale a pena porque conta a história dos bastidores da conquista do tetracampeonato do NBB pelo SESI Franca Basquetebol. Uma excelente noite e até amanhã. A cada dia, cerca de 7.000 bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do UNICEF e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.